doutora Karina, que ela falou que não é muito conhecida como doutora Karina, mas como doutora Spitz, veio para conversar um pouco comigo sobre essa raça, sobre esse tipo de cachorro, que eu acho que ele sai um pouco do cachorro convencional. E eu lembro quando a gente falava sobre Bulldog, que não era bem cachorro, Bulldog não era cachorro, eu acho que o Spitz hoje ele entrou um pouco nessa linha de que ele tem um comportamento e tem um tutor muito diferente. Então a gente fala que Spitz é Spitz, não é mais cachorro, né? Da forma como a gente está acostumado. É verdade. Bem-vinda, doutora. É um prazer te ter aqui. Obrigada, Renato. Boa noite. É um prazer para mim estar aqui conversando com você e falar sobre a minha paixão. A tua paixão. A minha paixão. Que legal. Você estava falando sobre a sua clínica e eu achei muito interessante a tua ideia de experiência, né? Sim. O dono do Spitz hoje são pessoas que gostam muito daquele tipo de cachorro, né? O que o Spitz traz para dentro de uma família quando você fala um tipo específico? Porque ele tem um comportamento específico, né? Ele tem um comportamento. Primeira coisa que quando você você pensa no Spitz alemão, você pensa naquele cachorrinho pequeno. Sim. E ele, teoricamente, vai ficar daquele tamanho para sempre. Então, é aquele cachorro que a pessoa fala, ai, meu Deus. Ó. Então, daí, amolece o coração de todo mundo. Vira um bibelô. Não, vê sempre um bibelô que te ama incondicionalmente, que é sua sombra, né? Porque onde você vai, ele vai atrás. Vai junto. E ele requer muito cuidado. E as pessoas, elas gostam de cuidar. Né? Eu sinto isso quando eu atendo uma pessoa que leva um Spitz para eu consultar, para ser meu paciente. E eu falo que eu não atendo cães lá, eu atendo filhos. Que legal. E eles se identificam quando eu falo isso, porque, na verdade, é o que eu gostaria que fizesse por mim. Então, eu sempre me coloco no lugar do outro, né? E como é uma raça que tem muitos problemas, gente. Depois a gente vai começar a falar dos problemas. Você cria um ambiente na sua clínica que integra o Spitz no seu... Você falou que eles já chegam lá tudo feliz, brincando. Não, é assim. Primeiro, o que é esse ambiente? É assim, ó. Minha clínica, eu trabalhei muito tempo para outras pessoas. Né? Interessante. E aí, o que eu vi, assim? Eu aprendi o que eu não queria para minha clínica. Né? Então, eu queria que fosse um ambiente acolhedor e que as pessoas chegassem, ficassem à vontade, o cão não sentisse tanto medo, né? Porque uma clínica é inóspito, né? Sim, se você parar para pensar, ninguém gosta, o cheiro já te remete a, nossa, meu Deus, é álcool, é formol, é um tanto de coisa que ninguém gosta. E a minha clínica tem um cheiro Dr. Spitz que eu desenvolvi. Começa daí. Tem um perfume, uma essência do Spitz. Uma essência maravilhosa. Essa essência do Spitz eu vou querer depois conhecer. Você vai conhecer. E aí entra, eles acham que é pequeno, só que o corredor é grande. Então ele vai passando pelas partes, vai vendo as banheiras venezianas, sabe? Aí até chegar num gazebo lá no fundo, que eles ficam soltos, eles brincam. E depois desse gazebo, tem o meu consultório. E o meu consultório tem sempre alguma coisa, assim. Eles ganham vacina, ganham alguma coisinha, depois da consulta ganham uma coisinha. Então, eles já saem direto, porque a minha porta fica aberta. Entendi. E eles vão falar comigo. Primeira coisa. Ele fala, doutora, como assim? Chega aqui, ele já... Tá feliz, né? Eles estão felizes, eles estão leves, sabe? Sim. Então, quando chega a pessoa a primeira vez lá, como é que ela chega? Com o Spitz nos braços. Travada, ela senta no gazebo com o Spitz nos braços. Na hora que vai entrar, eu digo, solta. Como assim, doutor? É bravo? Não, solta. Solta da guia, solta. Deixa ele à vontade. Deixa à vontade. Não, doutora, vai te morder. Eu digo, não vai. Pode ficar tranquila. Se morder, eu tô acostumada. A boca deles é desse tamanho assim também, né? Mas faz estrago, hein? Na minha mão, acho não. Você sabe que às vezes eles... Às vezes o tutor fala pra mim assim, não, mas cuidado que ele é bravo. É bravo, eu enfio a mão na boca assim, ele... Aí depois que ele pega, eu continuo colocando dentro da boca e... Aí ele solta...
É. Não quero morder esse Não, cara, não mas... quero. Mas porque você também não deu ousadia. Lógico, não. Eu gosto muito de comportamento. É. E gosto de Spitz Não, bastante também. sim. E aí, quando eu vou examinar, por exemplo, a gente conversa bastante, a consulta demora, Sim. né? Porque eu acho que eu preciso entender todo um cenário. Familiar, né? Exatamente, porque tudo isso enriquece a minha anamnese e, obviamente, o meu diagnóstico, né? Sim. Então, é demorado, né? Então, são coisas que você fala, nossa, mas por que você está perguntando isso para São mim? detalhes, né? Você Mas- sabe que na minha rotina, você tá falando eu vou me identificando, tá? Com Aham, quem eu entrevisto. é. E eu gosto disso. Aham. Por isso que eu acho que eu continuo fazendo esses podcasts. Mas nessa identificação você fala sobre perguntas que são, às vezes, até perguntas mais pessoais, assim. Que você quer saber sobre a rotina da vida da pessoa. Se ela chega em casa, ela tira o sapato, se ela continua de sapato, coisas assim. Sim. E tem gente que fala assim, pô, o veterinário é meu amigo. Esse cara aqui virou meu amigo, porque ele tá me perguntando umas coisas que é coisa de amigo, né? Sim. Você tem essa... Muito. Tanto Viram todos amigos. Gente, mas de convidar para casamento, Que legal. sabe? E assim, eu fico honrada, Sim. porque a gente, nós somos seres humanos, eu também sou mãe de Spitz, né? Então, Você tem quantos? eu tenho 2. Porque normalmente quem tem Spitz não tem um só, né? Não, tenho 2, eu tenho um Chihuahua também. E aí, o que você achou do Chihuahua? Ele serve como cachorro Se ou eu não? fosse doutora Chihuahua, eu ia morrer de fome. Nos anos de hoje, sim, Sim, né? porque, nossa, é uma completamente diferente. Então, eu ganhei esse Chihuahua, então tenho os 3 hoje em dia, né? Então, Me fala, aí é uma dúvida pessoal minha, assim. Quando eu comecei a atender a raça, faz alguns anos já, eles vinham muito como Lulu da Pomerânia. Existe uma diferença entre Lulu da Pomerânia e Spitz alemão? Ou é a mesma raça? o Spitz alemão anão é o Lulu da Pomerânia. Ah, entendi. Só que a região de Pomerânia é que tinha muito Spitz alemão anão. É por isso que ele é conhecido como Lulu da Pomerânia, que ele é até 24 centímetros de cernelha. Então aqueles que são maiores, eles passam a ser o Lulu. Não, os menorzinhos. Os menorzinhos são os Lulu. E Os aí maiores, os maiores são todos Spitz. Todos são Spitz, até o Pomerânia. Ah, entendi. Só que o Pomerânia, no registro, ele tá Spitz alemão anão. Entendi. Ele seria o anão do Spitz. Exatamente. Ou da Pomerânia. Aham. Entendi. Eu não tinha entendido essa conexão, mas eu falava, não, é a mesma coisa, tanto faz. É esse peludinho aí que tem alopecia X. Meu né? Deus do céu. Não, mas Não, tem muita gente que me pergunta às vezes, que cachorro que eu... Minha prima mesmo, né? A irmã mais velha do Bruno que tá aqui. Ela falou assim, que cachorro você acha? Você acha legal ter um Spitz? Porque todas as minhas amigas, ela é cirurgiã plástica. Aham. Eu falei, é cachorro de médico isso. É ótimo. Né? É ótimo. Aí ela tem uma que não tem luxação de patela, não tem alopecia X, não castrou ainda, tá? Com acho que 2 anos e meio, não castrou ainda. É mesmo, Eu falei, olha, a cachorra tá super gente. bem, ela queria até Deus cruzar pôs a esses mão. dias. Porque não tem nada. Verdade, porque é difícil, né? difícil. Quando eu vai no consultório, eu examino, não tem luxação de patela, eu falo, menina, joelho. Que sorte, né? Muita sorte. E da onde veio? Você falou que trabalhou em outros hospitais, outras clínicas. Você deve ter tido uma história na veterinária antes de chegar nessa paixão pelo Spitz. Aham. Como que foi esse processo? Da onde surgiu a sua... eu vou montar uma clínica só de Spitz. O que aconteceu? É assim, eu, imagina, há 27 anos eu atendia todas Tudo. as raças e muito poodle, né? Então tinha muito poodle. Então a gente, nesse tempo todo, a gente teve as raças que vinham com força, né? Então tivemos o York, tivemos muito Shih Tzu, que tem até hoje. Mas a gente tinha, lembra? Dálmata, Boxer, Doberman. Eu fui da leva do Doberman. Imagina, tinha Sim. muito. Só que aí o que aconteceu? O que eu percebi? De 10 anos para cá, houve um crescimento meteórico do Spitz. Sim. E chegava para eu atender. Só que engraçado, o mesmo protocolo que eu tinha de tratamento para as outras raças, eu aplicava no Spitz, não dava certo. Não funcionava. Não. E as doenças também. Eu falava, meu Deus, mas por que tem essa? Como é que eu vou tratar essa doença? Como é que eu vou? Então, eu comecei a estudar cada vez mais. E comecei a atender cada vez mais o Spitz. Até que um dia, a Shelley, nossa amiga anestesista,
A gente estava indo fazer um procedimento, ela falou, Karina, que raça que é? Ah, não, precisa falar não. Já sei. É Spitz. Eu falei, por quê? Ela falou, porque você é a médica dos Spitz. Só atende Spitz. Aí eu falei, mas por que não ser a médica dos Spitz? Aí eu falei, eu vou ser a doutora Spitz. E aí nasceu. Então, hoje, eu já não atendo mais outra raça, a não ser aqueles que eu já atendia antes, obviamente. Sim. Ou se eles têm um irmãozinho Spitz, eu atendo. Se for um chihuahua, vai que vem disfarçado ali. Não, e assim, o cliente comprou agora um Samoyeda, então é meu paciente, porque tem um irmão Spitz. Engraçado, né? Tem muito dono de Spitz que gosta de Samoyeda. Sim. Você tá tendo isso também? Eu falei, nossa, o que aconteceu? Que agora o Samoyeda tá voltando, assim, Exato, como... e assim, o Samoyeda, quando já tem um Spitz em casa, ele é um Spitz, né? Porque pega totalmente o comportamento. Então, eu falei assim, eu vou atender só isso. Então... Mas você não tinha seu consultório ainda? Não. Aí depois que você falou, vou montar minha clínica. Não, aí eu atendia só Spitz, mas eu alugava um consultório no pet shop. Entendi. Só que assim, dentro do consultório eu sabia o que eu fazia. Mas o medicamento não tinha minha identidade, o banho não era aquilo que eu imaginava. E eu queria que fosse uma continuação do meu atendimento. Entendi. Você presta o serviço de banho e tosa também. Sim. Que não é fácil, né? Não. Porque Spitz também é muito específico. Mas a minha equipe está comigo há muito tempo. Ah, que legal. Então, de outros lugares, né? Então, eu sempre trabalhei. E assim, eles acreditaram no meu sonho. Que legal. E foi muito bom, assim, largaram e falou, não, doutor, eu vou com a senhora e a gente vai... E a clínica chama Doutor Spitz? Chama. O cara entrar lá no Instagram e falar, cara, a Doutor Spitz é a sua que vai aparecer. Exatamente. Que interessante. Você sabe que eu já indiquei algumas vezes para passar na Doutor Spitz, que tinha gente que falava assim para mim, mas e aí a alopécia? Porque tá perdendo pelo. Eu falo, olha, eu não sou dermatologista e nem acho que eu tenha dermatologista aqui capaz de tratar a alopécia como uma pessoa que só trabalha na espécie. Vai lá, procura, né? Entra lá, eu sei que tem, não te conhecia, mas eu sabia que tinha... Porque eu já tinha alguns clientes que eu tinha operado que já tinham passado lá. E acabou que eu falei, não, é ótimo ter uma pessoa que está especializada naquele segmento, né? Sim. Porque é o que a gente estava conversando antes um pouco do podcast. Os Spitz, eles têm algumas patologias que a gente está vendo só neles, né? Assim, são gravíssimas neles. Exato. E uma das mais comuns, acho que é menos grave, mas mais comum, é a alopécia. Né? Que acho que você tem se aprofundado cada vez mais. Tenho. A alopécia a gente vê hoje basicamente em Spitz. Né? Eu via em Dachshund, alguns Dachshund que eles tinham aquela alopécia em cima da orelha, tal. Muita gente achava que era hormonal, no final das contas era uma alopécia. Em Spitz a gente vê que é comum. Né? Então me fala um pouco sobre a alopécia, o que isso mudou na tua visão dermatológica para a raça? Primeira coisa que ninguém compra um Spitz para ser pelado. É verdade. Então, é uma doença muito triste, porque é rápido. Ele começa a cair o pelo, mas assim, doutora, foi rápido, eu não demorei. Eu falei, eu sei que você não demorou para vir, mas só que tem várias origens, assim. Sim. Sabe? Então, mas por que muitos tratamentos, eu vou te falar por que não dá certo? Porque as pessoas olham a pele. Tem emocional também, não tem um fator importante? Tudo, assim, geralmente precisa ter um gatilho, um estresse, por exemplo. Sim. E estresse é estresse de mudança de ambiente, é a criança que nasce, é o pai que separa, mudou de casa. Entrou um pintor para pintar a parede. Exato, assim, alguma coisa assim. E o estresse inflamatório. Né? Então, a gente também tem isso e é muito negligenciado. Né? Porque o Spitz, geralmente, a alopecia não vem sozinho, vem com outras comorbidades junto. Entendi. Então, precisa examinar tudo. É o todo, né? É o todo. E o tratamento que é para um é para outro. Sabe? Então, eu mudo muitas coisas. Eu mudo o manejo de escovação, eu mudo o manejo de alimento, eu mudo manejo de banho, porque tem aquele negócio que Spitz não tem que tomar banho porque não cheira, né? Aonde?
Não sei de onde surgiu esse assunto. Não, quando eu tava na faculdade eu aprendi, cachorro não podia tomar tanto banho, não, porque senão você tirava a proteção do pelo. Então, mas a gente não lava com sabão de coco, né? Tem que lavar com Não sabonete é? específico, Assim, né? hoje o poder detergente é tão suave Sim. que não tem esse poder de remover a barreira, a proteção. Então, a gente mora, por exemplo, São Paulo, gente. São Paulo, você fica 2 dias sem limpar a casa, você passa a mão, não vem poeira. Não, e é muito doido isso que você falou sobre São Paulo. Eu nasci em São Paulo, fui Aham. criado em São Paulo, e a minha primeira cachorra eu tive em São Paulo. E hoje eu moro afastado de São Paulo, num condomínio afastado, onde não tem esse trânsito, não tem, o ar é puro. E eu lembro da minha cachorra, ela ficava uma semana sem tomar banho, eu passava a mão no pelo assim, minha mão ficava com gordura. Né? Então eu passava a mão, falei, não, tá na hora de dar banho, porque eu fazia assim, saía aquelas cobrinhas pretas, sabe? Sim, aham. E a gente vê que os cães de São Paulo sofrem muito com Claro isso, que né? sofrem, tanto na parte respiratória, né, muito, e quanto a parte dermatológica, porque não é o que você não vê, é que não existe. Sim, Então, assim, a gente precisa. Então, quando vai uma consulta de alopecia, ela é muito demorada. Muito, muita muito. coisa, É né? muito minucioso. Vou perguntando tudo desde que o cachorro, desde que chegou em casa. E voltando um pouco ao assunto sobre São Paulo, sobre a parte inflamatória, eu comecei a aprender sobre espirro reverso com Spitz, Sim. né? É. Porque é uma das únicas raças. Bom, York tem um pouco também, Maltese, mas assim, Spitz, filhote que chegou na casa nova, ele vai ter espirro reverso. Vai ter. E assim, E é um processo alérgico. maioria das vezes é alérgico, porque assim, o mundo é alérgico O mundo hoje. é alérgico hoje, é. Gente, hoje é muito difícil morar aqui e não ter. Então, assim, alergia é uma série de coisas, até o ácaro da poeira doméstica, produto de limpeza, amaciante, alimento. Então, hoje a gente vê muita dermatite atópica canina no Spitz também. E muito novinho. E você fez alguma especialidade em dermatologia ou você, pela sua experiência, você foi atendendo e falou... Não, eu atendi muito, mas depois eu fui fazer especialização de dermato e alergo, né, para poder entender, para poder tratar, né, porque tá tudo interligado, né? O tratamento de alergia em cão, ele evoluiu muito também, né? Demais, graças Hoje a a gente tem Deus. Cytopoint, tem esse outro que é é a nova molécula do Apoquel. Sem rélia. Serrel, muito legal que saiu agora. E Tem as imunoterapias Imunoterapias, alérgeno específico, né? Assim, então você vê, realmente faz o prick test, vê o que realmente aquele cão é de fato alérgico. e no Brasil já tem isso. Tem, e bem consolidado. bem consolidado. Que legal. O Brasil é um polo, né, gente? De gente boa aqui. A gente tem, Meu né? Uma Deus, medicina veterinária de ponta. Meu Deus, eu fico tão orgulhosa. Outro dia, quando eu fui, a história lá do PDA. Tem muito PDA em Spitz, Muito PDA hein? em Spitz também. Nossa, A gente vai falando gente! O Guilherme, cardiologista que Pois veio aqui, é. tá operando Spitz pra caramba. Não, e assim, olha, a primeira vez que eu fui ver ele fazer um PDA, eu chorei. De emoção, De assim? emoção. Porque legal. que coisa Bonita, né? coisa bonita, que evolução de eu poder presenciar aquilo, né? Porque a gente, meu Deus do céu. Eu abri muito tórax pra fazer PDA. Não, olha lá. E o menino de repente sopra, ó, acabou. Ele faz a oclusão, Parou. parou o sopro. Gente, é sensacional. Então eu fico tão feliz que a gente tem muita gente boa aqui. Sim. Né? O mercado fez isso, né, Fez. acontecer. Graças a Deus. E que as pessoas vão atrás, né? Então, assim, você vê que, obviamente, que a gente tem uma história toda de muitos colegas entrando no mercado por ano, né? Sim. Mas a gente tem, assim, um nicho de pessoas diferenciadas, assim, que vão atrás. Eu acho que a gente conseguiu, nos últimos anos, criar centros de estudo mesmo, né? Pós-graduação, estudo, e pessoas que se dedicaram muito a isso. Tanto indo para fora, trazendo tecnologia e conhecimento, como aqui dentro mesmo. Pessoas que vamos estudar, vamos fazer, vamos criar associação, vamos criar... Isso é muito bonito, né? Sim. O Brasil se diferenciou. E você pensa em fazer tipo uma associação dos Spitz, alguma coisa assim, da parte médica, não? Tem alguns outros veterinários que já estão seguindo essa linha de atender só Spitz? Você sabe que as pessoas têm muito preconceito. Sério? De uma raça, de se talvez especializar, não especializar, eu acho que elas tinham que entender mais, porque
faz diferença. Faz muita diferença. Se você tem, por exemplo, um Golden, uma pessoa que atende não sei quantos Goldens na vida, você acha que ela não tem um pouco mais experiência do que aquele que atende menos? Você falou de Golden. Eu atendo muito Golden porque eu tive Golden e gosto muito de Golden. E acaba vindo muito Golden Sim. para atender, porque um indica o outro, acaba vindo. E Golden tem aquelas patologias que são do Golden. Exato. Né? E muito interessante, assim, você falou... A gente teve um momento de criação do Golden aqui no Brasil que foi problemática, que trouxe muito animal com doença articular precoce e com evolução muito negativa. Sim. Com o Spitz, está acontecendo isso também, de uma evolução da raça com algumas patologias específicas negativas, assim? Nossa, Renato, demais. Demais. Porque a gente falou do PDA, que Meu aparece, Deus mas assim, do não... céu. É uma raça que, pelo volume, eu acho que talvez até seja... Mas o PDA é subdiagnosticado. Tem muitos que, inclusive, são pouco tratados, né? Assim, eu vejo cães com 3 anos que eu vou colocar o esteto e eu tenho um colapso nervoso. E assim, Caramba. mas escuta, não passou no colega pra... Não, eu ia vacinar e tudo, doutora, mas assim, pô, o esteto, né? Então, Difícil. é subdiagnosticado. E esses cães, os bonitinhos, eles não são tirados da reprodução. Eles são doentes, mas eles continuam reproduzindo. E eles estão perpetuando doenças. E cada vez mais. Então, e quanto menor, pior. Menor o tamanho. Então, eu vejo assim, por exemplo, doenças neurológicas as mais variadas possíveis. E aí a gente só vai se dar conta disso bem depois, né? Porque o cão começa com um comportamento diferenciado e até manifestação clínica até demora a ter evidente, sabe? E às vezes até um padreador, uma matriz, vai apresentar sintoma com 3, 4, 5 anos, né? E já passou pela fase de reprodução, inclusive. Exatamente. Já teve várias crias, já foi reprodutor. Não, e outra, ele pode apresentar a manifestação, mas ele dá filhos bonitos. Entendi. Então, a gente tem isso. Então, não tem esse controle, sabe? Eu falei pra minha prima que a dela não luxa patela. Eu falei, essa é uma boa reprodutora. Não, tô com certeza. Passa pelo cardiologista, se estiver tudo bem. E assim, que seria muito bom se isso acontecer. Aconteceu com o Pastor, aconteceu com o Golden. Não, hoje a gente tem... Aconteceu com o Bernese. Você fala do Spitz, mas a gente tem uma segunda raça que eu vou dizer top 10, vai? Spitz, Bulldog francês. Ai, menino. É que você não atende mais Bulldog francês. Eu atendo muito francês porque eles têm muito problema de coluna. É impressionante a quantidade de patologias que vem de uma... Acho que eu não vou falar de uma falha, mas é o que você falou. São cães que deveriam sair da reprodução e eles acabam continuando porque são pequenininhos, são bonitos. Exato. E quanto mais compacto, pior, né? Sim, e aí vem depois, o problema fica para quem? Para o cão e quem comprou. Para o cão e quem adotou. E para o veterinário, sabe? né? Que tá junto. Não, sim, porque é uma doença conjunto, assim. A gente se solidariza com as pessoas. Eu sou empática com as pessoas. Eu sei, eu sou dona de cachorro, eu sei o que eles passam. Meus cães já foram operados, meus cães já... Sabe? Então, a gente sabe o que as pessoas vão passar. Sim, né? sim. E isso eu não gostaria que ninguém passasse. Né? É diferente como você, puxa, desenvolveu ao longo do tempo uma cardiopatia, por exemplo. Que seria uma coisa natural, Sim, às vezes. Sim. Mas assim, já nasce já com uma doença ou a predisposição para aquela sabidamente, porque não foi tirado, né, da reprodução, aí é dureza. Eu vi que em algumas raças específicas, Estados Unidos principalmente, que eles têm muito processo, né, com doenças congênitas, coisas que vêm de linhagens que foram mal trabalhadas. Eles têm alguns testes genéticos para doenças que podem se expressar. Mas aqui no Brasil a gente não tem, né? Não existe isso, assim, pela associação da raça, às vezes. Olha, você quer criar Spitz? Então você tem que ter teste genético X para o seu cachorro. Ou, por exemplo, que nem na época do pastor alemão, que tinha que radiografar o pastor alemão pelo ângulo de Norberg, fazer o teste de displasia. Isso, na verdade, a gente sabe que ajudou. Não resolveu 100% do problema, mas ajudou muito a você não criar uma raça que ia expressar essa doença com 10 meses, né? E mesmo assim, a gente vê animais com doenças sérias que estão vindo de canis muito bons. Mas esse animal veio de um canil muito bom. Por que aconteceu? Né? É que a gente sabe que aquele
cão que chegou lá, às vezes os irmãos tinham problema, mas aquele não tinha. Então ele tem uma Exatamente. reserva genética ainda. Sim, com certeza. Importante. Assim, a gente tem aquele teste genético, né? Que tem até no Brasil. O problema é que Ah, não. já tem no Brasil? Aham. Não, eu não sei, eu tô perguntando. Não, sim, mas assim, para todas as raças. Mas, por exemplo, não contempla alopecia, não contempla uma doença osteoarticular comum, por exemplo. Então, Pra mim, dando um exemplo, um bulldog francês que radiografou a coluna e ele tem mais de uma hemivértebra, não poderia ir para reprodução. sim. Mas não é isso que acontece. Não, ao contrário. Eu já tive pacientes com 6 meses de idade que perderam os movimentos da perna por causa de crescimento errado, né, Então. da coluna. É complexo. Não, claro. E a longo prazo, você tem coletado os dados da espécie, assim, da raça, para poder criar? Você já publicou algum trabalho? Já escreveu alguma coisa? Como que tá o teu projeto Você para... sabe que assim, olha, eu tenho muitos dados, mas muitos. Eu coleto tudo, eu escrevo, eu anoto que eu sou de escrever, né? Ah, você gosta de escrever na Eu mão? gosto. Não Então digitar. eu tenho Ai, que assim, inveja. arquivos. Não, tem que digitar porque eu sou obrigada, mas eu escrevo e depois eu digito. Sim. Mas eu tenho muito material para sentar e pôr. E Mas escrever. talvez um estagiário vai me ajudar um dia, sabe? Não, porque é Um interessante. colega vai me ajudar. É aquilo que a gente estava conversando. Hoje a gente vê algumas doenças de Spitz que os veterinários nem entendem o que está acontecendo. Não. A gente estava conversando antes aqui, tomando um café ali, Aham. sobre esses processos inflamatórios agudos respiratórios, né? Eu tenho um veterinário que trabalha comigo, que é ótimo, puta veterinário, mas se eu falar para ele que está indo internar um paciente que é um Spitz, que está com quadro respiratório, ele foge da clínica hoje. Ele fala, não, já encaminha para o FAP, já encaminha para o Verus, não vou pegar esse paciente aqui. Porque a gente sabe que eles evoluem muito rápido Sim. e ninguém sabe exatamente a causa. O porquê que eles inflamam assim, o porquê que eles têm essa morte súbita. Né? Eu tive alguns tutores que perderam seu Spitz ali com 8, 9 anos de vida, né? Sim. E tem alguns que estão indo longe, 14, 15. O mais velho que eu atendi tinha 21. Olha que legal. E tava bem? Tava assim, bem. Para um 21 tava Para bom. 21 foi uma vela que foi se apagando, na verdade, Sim, né? sim. Bonitinho. Mas sabe o que é? Eu acho que a gente tem muito diagnóstico errado. A gente negligencia muitas coisas no cão que deveria, por exemplo, tossiu, colapso de traqueia. Quem disse? Ah, sim, sim. Difícil, né? Não, é assim, gente, como pode? Sabe, você já dá um diagnóstico baseado numa manifestação clínica porque é sugestivo daquela raça. Sim. Então, se a pessoa, por exemplo, se fizesse realmente uma triagem boa, vamos fazer o exame, será que é isso mesmo? Não, às vezes até tem um colapso de traqueia. Sim, mas às vezes não, Não é a traqueia não tem causa. nada, às vezes é o bronco, é aqui que a gente vai fazer, não tem, né? Vamos fazer conservativo. É uma raça que não pode passar calor. A gente fala, hoje eu foco muito na intermação, não só nos Spitz, Aham. mas em cães que têm o que eu chamo de radiador ruim, Exato. em comparação ao motor. Exato. Vou te dar um exemplo, os American Bully, Aham. né, que são cães fortes, musculosos. Cara, você pega esse cachorro, 5 minutos de exercício, se ele estiver num ambiente quente, ele faz intermação Gente, e morre. com certeza. Tá? Que eram os shows de antigamente, aqueles show bravo, Aham, sabe? Parrudão. aham. Cara, aqueles cachorros ficavam adrenalizados, esquentavam, ele já tem a língua roxa, então ninguém percebia se estava cianótico ou não. aham. Cachorro, Sim. uau, 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 bum, caía. E ninguém sabe lidar com isso, né? Aham. Então, por exemplo, como que eles trocam calor? Superfície de contato gelada e Respiração. respiração. Só que aí vai estar onde? No colo. E aí as pessoas dando o quê? Água, água, água. Esse cão, ele não troca a temperatura dele, tá Sim. trocando com o corpo da pessoa. Então, gente, o maior índice de internação com problemas respiratórios é no calor. E né, na intermação, né? Que seria esse quadro de aumento de... O último caso que eu atendi de intermação foi interessante. Você falando agora, eu lembrei. Faz pouco tempo, não faz um mês. Eu tinha acabado as cirurgias do dia. Aí eu estava no consultório, fazendo algumas fichas, conversando com alguns clientes. Aí a minha recepcionista entrou pra mim. Você pode, por favor, atender um caso que chegou uma mulher aí desesperada, que o cachorro não tá bem. A outra veterinária estava atendendo. Eu normalmente não faço consulta de emergência, assim. Eu falei, não, lógico, eu tô aqui, né? O cachorro tá morrendo, eu atendo. E era uma tutora de Spitz que entrou com ele assim. Ele não tá respirando. Eu
falei, tá bom, solta ele, por favor. Não, mas coitado, ele não tá respirando. Tudo bem, mas você precisa soltar ele, porque se você continuar apertando assim, ele não vai respirar mesmo. Sabendo? Né? E é muito comum, porque as pessoas elas tendem a querer ajudar trazendo para si. Sim. E uma das principais coisas na internação é isso. Esfria o cachorro. Como? Molha o cachorro, joga ele na água, né? Eu brinco de jogar álcool, colocar gelo. E esse cachorrinho foi isso. A gente colocou numa baia com gelo, esfriei as patinhas, apliquei uma dipirona, ele baixou. Depois de uma horinha já tava com a dona de novo, relaxando, indo para casa. Mas agora você imagina se continuasse em casa. Ah, não, morre, né? É perigoso. Morre. E aí morreu do quê? Colapso de traqueia. Ah, sim, tem muito, né? Essa é o ponto. Morreu do quê? Colapso de traqueia. E se confunde muito, né? Não. Então, eu falo assim, é exaustivo, eu falo mesmo na cabeça. Vocês compraram um cão que não pode passar calor. Então, mas eu não tenho ar-condicionado, tapete gelado, ventilador nele, sabe? Deixar um ambiente bem fresco, bem né? fresco, é banheiro, é cozinha, é porcelanato. Tem uma coisa também, né? Tem porcelanato e luxação de patela. Ah, ótimo. Né? Eu opero muita patela de cachorro. Mas eu falo, se eu consigo, no começo da vida, conhecer os tutores... Ah, puxa, comprei um Spitz. Minha prima mesmo. Eu vou dar um exemplo caseiro. Eu falei, cara, você quer não ter luxação de patela? Não brinca com seu cachorro dentro de casa. Ah, mas é que eu chego do trabalho, eu quero sentar no sofá, pegar a bolinha, jogar lá no corredor pra ele sair correndo atrás da bolinha, pegar a bolinha, devolver, subir no sofá. Eu falei, então, mas é o pior ambiente que você vai fazer essa brincadeira é no seu apartamento, porque você vai olhar do sofá, você vai ver o corredor tá lá no fundo, né? Aí você quer jogar no lugar mais longe. Com certeza. Aí o cachorro voa do sofá, bate as duas patas no chão, já força o cotovelo. Sim. Né? Aí já sai patinando. Não, e aí geralmente não cortou aqui. Não cortou o pelinho. O pelinho. Aí é um quiabo. É um quiabo. Mas essas coisas, né, esses detalhes, a gente sabe que não são claros pro a pessoa que compra um Spitz. Não. E como que você vê assim, o meio de comunicação hoje que você consegue colocar isso na cabeça de quem comprou um Spitz? Porque até hoje eu não consegui mudar. E já já a gente vai chegar na obesidade. Como que você vê isso? Onde que você consegue colocar essa informação? Só no consultório? Rede social? TikTok? Você tem TikTok falando isso? Então, eu acho que eu tenho. Acho que meu filho fez para mim, mas eu ainda não estou familiarizada com ele. Você precisa ter. Então, eu acho que a rede social, o Instagram, que seja, né, o YouTube, eles são fontes muito boas de conhecimento, né, da gente propagar coisas corretas, né? Sim. E porque a gente vê muita inverdade aí também, sim, né? Sim. No meu meio, meu Deus do céu, assim, tenho vontade de chorar das coisas que eu ouço, né? Porque formador de opinião, às vezes, não é quem tem muito seguidor, né? E aí eles vão para quê? Não, mas tem muito seguidor, ele sabe o que ele está falando e muitas vezes não é. Então, eu vejo muita inverdade, sabe? Principalmente com relação a essa raça. Porque todo mundo quer descobrir a roda. E não é assim. Né? A gente precisa falar assim, nossa, mas esse aqui já atendeu quantos, né? Passaram. Então, eu tento fazer isso. Eu tento falar para as pessoas e eu não sabia o alcance que isso tinha. Até que você recebe mensagem e fala, nossa, doutora, me ajudou tanto que eu não tenho como ir até você. Né? Então, isso, nossa, me deixa envaidecida. Eu falo, puxa vida, uma coisa que eu achava que ninguém ouvia, porque a gente acha que ninguém ouve. Às vezes eu falo, parece que ninguém tá ouvindo. Eu tenho. E aí, mas não, é diferente. Mas a gente persiste, né? Eu Sim, tem que persistir. Persistindo, vai falando. Tem que persistir, porque tem muita gente que torce pela gente, tem muita gente que quer ouvir o que a gente tem a dizer. Sim. E eu costumo falar, gente, eu quero ajudar alguém, porque quem não divide não multiplica. É isso. Então, até veterinário de outros estados, de outros lugares, querem me ligar, falam assim, olha, eu tô com um caso assim, você pode me ajudar a resolver? Com o maior prazer. Você dá o suporte. Com o maior prazer. Porque se vem até mim, né, e eu podendo passar um pouco daquilo que eu sei, já é muita coisa. Você falou assim, nossa, eles não querem aprender sobre a raça. Não sei ainda.
Vai chegar o momento. Mas eu acho que é inevitável que em algum ponto... Porque eu achei que o Spitz fosse um cachorro da moda. Que ele fosse entrar na moda e fosse sair da moda. Mas a gente vê que não, foi um cachorro que veio para ficar. Sim. Né? As pessoas não cansaram do Spitz. Né? A gente vê que ele continua ciclando, continua vindo muito filhote. É um cachorro que, é o que você falou, foi a raça mais registrada, Sim. é isso? Do Brasil. Então, é um cachorro que cabe muito bem numa vida de cidade, né? Mas eu acho que as pessoas que vão ter essa raça, eles precisam ter algumas noções básicas, né? Sobre a raça. Nossa, com Porque certeza. é diferente de comprar um Jack Russell, por exemplo. Claro, Né? totalmente diferente. Mas existe uma parcela, né, das pessoas que fazem a compra por impulso. Então, aí fala, puxa, eu comprei, mas não sabia que era desse jeito. E a gente sabe que isso existe, né? Então, Sim. tem ao passo que tem umas pessoas que pesquisam bastante, vão, obviamente que mesmo assim, vem às vezes doente e tudo, mas ela sabe, puxa, poderia acontecer isso, eu já sabia que eu ia Quando eu passar por comprei, isso. já sabia que era uma raça com predisposição a isso. Então, tem gente que, antes de comprar, quer uma consultoria minha. Isso você Sabe? faz. Eu faço, porque eu falo quando vai pegar. Você chega a indicar canil, essas coisas, não? Eu prefiro não, sabe? Porque eu acho eu digo difícil assim, também. olha, o que você quer? O que você pretende de um cão? Né? Existem canis que criam um pouquinho maior, Sim. outros menorzinho. As O que cores, você né? Eu sei que tem umas pretende? Que cores. cor que você... Sim. Mas assim, ó, doutora, você pode me indicar um canil assim que não venha com nenhuma doença? Eu digo, não conheço. Eu não conheço. Porque, gente, a gente tem um filho, você não sabe como seu filho vai nascer. Sim, tem um Então, fator que sabe? é o Então, acaso, né? eu falei, É o acaso. não, eu sei de alguns criadores, porque qual criador que eu vou indicar? Aquele criador que eu sei que respeita o animal. E o que é respeitar o animal? Ele não cria em baia, fechado, sabe? Ele é solto, são poucas ninhadas que a matriz dá, depois eles doam aquela matriz. Porque, por melhor que seja, é um business, gente. Lógico, é uma criação, É um né? business, né? As pessoas, negócio. elas fazem, elas têm muita despesa, obviamente, porque dá muita despesa, Sim. dá muito trabalho, né? Os donos de canil, eles sabem mesmo Sim, é que muito trabalhoso. é muito trabalhoso. Tem muita gente que não entende isso, né? Não. Mas criar um cachorro é bem trabalhoso. Não, e às vezes o preço é atrelado a isso também, Sim. né? Não dá... Como é que você consegue pagar tão barato? Às vezes você tem que dormir ali para a mãe não dormir em cima, não matar o filhote, que é desse tamaniquinho assim. É um ratinho, né? É. E deixa eu te perguntar agora sobre as doenças, assim. Eu queria entrar um pouco nesse viés das doenças, porque eu acho que a maioria das pessoas que está ouvindo sobre a raça, elas se preocupam sobre as principais doenças, né? Então a gente falou um pouco sobre o espirro reverso, que é um processo inflamatório, né? Respiratório superior, e é muito comum na raça. Mas ele é um processo transitório? O que você vê disso? É algo que... Se for espirro reverso, ele é transitório, porém ele é agravado com presença de alérgenos, né? Então, assim, nossa, meu cachorro tem muito espirro reverso, mas o que está acontecendo na tua casa? Você mudou alguma coisa? Né? Como é que tá? Nossa, uma coisa clássica. Fui viajar, fui para a praia, tava casa fechada, doutora... E ele chegou e começou. Muito espirro reverso, muito espirro. Mas lógico, né? Tem mofo, tem tudo lá dentro. E aí o cachorro, quando tá fazendo espirro reverso, ele faz aquele desespero, Não, né? é Aquele desesperador. olhão. Você fala, meu Deus, vai morrer. Né? E assim, eu sei como é. Então a gente precisa... Só que aí precisa investigar também, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que é só um espirro reverso e tem alguma coisa assim de base que tá desencadeando isso, né? Entendi. E vamos descendo agora. Dentição dupla, né? Que é muito comum em filhote também. Nossa, demais. Você recebe bastante? Nossa, demais. Eles precisam de um acompanhamento odontológico logo cedo, né? Com certeza. Assim, às vezes 7 meses de vida, o dentista, um parceiro nosso lá, às vezes precisa fazer extração de 17 dentes. E outra coisa também,
esse negócio de vamos dar um negócio duro, porque eles têm que roer, ou o cachorro tem que ser cachorro, o Spitz já está nascendo com pouco dente. Que já não usa direito. Evolução da espécie. Então, não dá para retroceder o tempo. Então, Sim. assim, eles... Observa para você ver, Renato. Eles têm falta de dente aqui, ó. Sim, tem muitos cães que já não têm os Porque não pré-molares direito, precisa, né? gente. Ah. Então, aí querem dar uma pedra para ele roer. Não, porque cachorro tem que ser... Não é por aí. Então, assim, tem que ir regularmente, tem que fazer a investigação. Ah, mas como é que chama? A boca de tubarão, né? Boca de tubarão, Boca de tubarão. Ah, mas doutora, isso aí repercute sim, negativamente. Então, a gente precisa... Porque faz acúmulo de tártaro de forma precoce, Lógico, né? imagina. Saúde oral é base, tudo. né, da saúde. Aham. Otite, eles têm muito otite? Tem muito otite ligada à dermatite atópica. A dermatite atópica. Ou então eles muitas vezes o tutor recebe o cão de onde ele comprou, ou ele ganhou, enfim, com otocaríase, né? Ah, já vem com o ácaro ali presente. Já. E, nossa, pego direto. É mesmo? Pego direto. Caramba. Já vem com combo, né? Você sabe que esses dias eu ouvi um veterinário dermatologista falando, foi numa banca de TCC. E ela falou, tem muito paciente que vem com dor de ouvido por ácaro que não foi diagnosticado. Sim. Falei, cara, é que na época que eu usava Revolution, que era fazer a clínica, eu usava muito Revolution, né? Então meio que acabava aquilo. Não, mas hoje, ó, com as oxazolinas, né, Bravex... Sim, mas só se dá depois de 6 meses, né? O cachorro um pouquinho mais velho, não é? Não, ele é Usa super cachorro molécula segura. É. E pra você ter ideia, de 1,3 kg a 2,5 kg, então é filhote. E aí sim, Pode aí usar acaba tranquilo. o problema. Então eu vejo muito... As otites não são assim tão recorrentes, né? Porque a gente via muito Lhasa antigamente com otite, poodle, otite. Os Spitz não tem. Então, mas o Spitz, ele tem a orelhinha assim, né? Ah, E eles tinham orelhinha assim também. E outra... Ajuda. O que eu vejo muito também, manejo errado na hora do banho, né? De pegar a pinça, colocar um algodão e vape. Nossa, peraí, eu vou pedir pra você repetir isso. Gente, eu falo isso tanto. Parece que eu vou contra o pet shop. Não, é que às vezes tem cliente que fala assim, não, mas o meu cachorro, ele vai tomar o banho e não vai passar a pinça no ouvido. Não põe nada dentro do ouvido. Renato, Não põe isso nada. a gente tem que falar muito mesmo. Mas tem muito dermatologista que fala, não, vai lá e limpa, porque é importante tirar o cerume. Não, o cerume ele tá protegendo o condutor Na digestivo. verdade, é autolimpante, né? A orelha, se o cão não tem nada, deixa. Deixa. Então, assim, aí, por exemplo, o que faz? Vai no banho, né? O que aconteceu? Tá com otite. Mas aí fizeram o quê? Não, limparam, doutor, limparam. Tiraram os pelinhos, né? Nossa, limparam e pegaram a pinça. Eu falo, gente, não faz isso. Olha, tá a informação para quem quer. E não é porque eu sempre fiz e sempre deu certo que a gente não vai mudar. Sim. Então a gente precisa abrir a cabeça, né? Abrir a mente. Porque... Que bom que você falou isso. Isso vai ser um corte muito bom. Depois pra colocar no Instagram. Não, porque eu falo, às vezes, não, mas você tá falando porque não pode. Cara, não mexe no ouvido do cachorro. Ah, mas e se entrar um pouco de água? Ele vai chacoalhar 3 vezes a cabeça e vai sair. Exato. Senão não nadava, cachorro não nadava. Como é que faz? Né? Põe então, o quê? Vai chacoalhar e vai sair. E ele tem uma inércia de cabeça, que todo cachorro faz assim, ele faz um movimento de inércia, igual o da lava-roupa, né? Quando tá batendo, pra poder expulsar a água. Então, assim, a hora que entrou um pouquinho, ele vai chacoalhar, a água vai sair. É uma proteção natural. Lá onde eu tenho banho, é proibido. Ninguém põe nada na orelha do Spitz. Deus me livre, não. Que bom, que bom. Não. Eu vou chegar na glândula anal ainda. Também não mexe na glândula anal, né? Não, a glândula é um caso à parte. A parte do Spitz? É mesmo? Também. Não, vamos entrar então na glândula já. Me conta, o que é esse caso à parte? Não, é assim, o que eu pergunto? Arrasta o bumbum no chão? Corre atrás do rabo? Arrasta, doutor, mas aí é cocô que tá grudado. Você tem certeza? Eles têm muita inflamação, não é? Muita, mas assim, tratado igual o príncipe, né? Então como é que vai liberar a glândula? Não tem situação de estresse. Então aquilo vai acumulando. Aquele líquido... Precisa aliviar.
precisa. Então, mas ele dá sinais, assim. Então, Sim. tá arrastando muito bumbum, tá querendo morder o rabo, tá impaciente. Tá bravo com alguma Quem coisa? faz sou eu. Ah, você que vai lá e faz a drenagem. Mas aí é uma drenagem acompanhada por veterinário, né? Não, Não assim, é porque eu vejo cor, consistência, cheiro, né? né? Obviamente, Sim. tudo, porque muda, né? Fica lá, fica compactado aquilo, o líquido ele passa um creme até ficar quase sólido o negócio. Sim. E incomoda demais, porque começa a pressionar o reto, né? E normalmente Spitz que chega a ter problema assim, eles não conseguem lamber, né? Eles não conseguem chegar com a cabeça porque eles são gordinhos, barrigudinhos. Não, Eles não então. chegam com a boca Aí lá. fica com aquele comportamento que eu já atendi cachorro, tomando Gardenal. Nossa, Gardenal. E Pra ficar era calmo. Gardenal porque falaram que era convulsão. E o cachorro enlouquecido tentando. Coçar o rabo. Menino, acredita? Eu ouvi uma vez um cara falando que existe uma síndrome do sapo papamosca. Você já ouviu falar isso? Não, que isso, Ana? Outra doença? Não, foi engraçado. Eu vou contar porque Tá. foi um pouco cômico. Histórias da vida, né, de veterinário. Foi uma cliente nossa que mandou um vídeo no WhatsApp lá da clínica falando assim, minha irmã tá em Portugal e era um bulldog, tá? Não era um Spitz. E a bulldog dela tá com esse sintoma. E a cachorra tava na caminha, sentada, e ela fazia assim com a língua e rebolando, e botando a língua pra fora. Aí eu olhei pra minha sócia, na época, que tava do meu lado, ela falou, o que você acha que é isso aqui? Eu falei, tá coçando a bunda, né? Tá coçando a bunda. Aí ela pegou e respondeu, olha, dá uma olhada, vê se tem alguma coisa na cauda, com termos mais técnicos, mais bonitinhos. Porque provavelmente ela deve estar com alguma coceira. Nossa, a gente ouviu uma resposta assim, extremamente mal educada, dizendo que a cachorra já tinha passado com o neurologista, que ela tinha uma síndrome do cão sapo papamosca, que ia fazer uma ressonância de crânio para descobrir o porquê da causa dessa síndrome. Aí eu fiquei meio assustado, falei, cara, eu acho que eu errei então alguma coisa, né? Mas fiquei na minha, falei, fica quieto. Aí a cliente ficou brava com a gente, meio que nos insultou, mas tudo bem, a gente só tava tentando ajudar. Aí passou uns meses, essa cliente apareceu na clínica. Falei, fulano, tudo bem? Como é que tá? Tá tudo bem. Você não tinha uma irmã que tava em Portugal? Ela falou, tá aqui, minha irmã, tá aqui, tava com ela, a irmã. Falei, pô, que interessante. E aquele cachorro que você tinha? Nossa, você não sabe. A gente descobriu que ela tava com malacésia na dobra da cauda. Por isso que ela tava com aquele sintoma. Falei, então ela tava coçando a bunda. Né? É isso. Olha, tá Aí, vendo? essa síndrome do cão papamosca, acho que é porque ficar com a língua pra fora, ficou na minha cabeça até então. Eu falei, que interessante. E Spitz tem, né? Eles ficam baixados tentando coçar o bumbum. Ficam. E muitas vezes tem relação com a glândula. Sim. Existe alguma correlação do cão que é obeso com a glândula ou não? Eu vejo que muito, viu? Eu acho que piora demais, assim. E ainda mais por ele ser obeso, não conseguir se coçar muitas vezes, né? Ele fica muito incomodado, aquilo deve gerar um desconforto tremendo. Porque dizem também que está atrelado ao alimento, né? A alimentação. Sim. Na época dos pastor alemão tinha muito, né? De glândula. E como que é essa questão do alimento para Spitz? Como que você vê os donos de Spitz? Eles são, de modo geral, são fáceis de lidar nessa questão alimentar com Spitz? Como que funciona para a tua rotina? A minha rotina é o seguinte: o que ele come na hora do almoço, ele não quer comer na janta. Eles são muito exigentes, né? Demais, demais, demais. Tem gente que vai lá e chora para mim, doutora, eu não sei o que eu faço. Eu já comprei todas as rações do mercado e tudo. Aí eu falo, mas você comprou um Spitz. É isso. Então, é assim, muitos vão para alimentação natural. Tá. Muitos vão para alimentação natural. E que é legal também, Não, né? eu adoro. E assim, eu acho que tudo vai de acordo com cada pessoa, com cada cachorro. Cada tutor. Assim, não existe receita. Olha, vamos só dar isso. Você só pode fazer isso, né? Então, as pessoas têm medo de me falar o que dão, muitas vezes, né? Eu falo, o que ele come? Doutora, é só ração, né? Mas você tem um jeito que você vai abordando a pessoa. Sim, né? Porque a gente vai conversando e a pessoa fala, deixa o churrasco mesmo. Não, e assim eu falo, não, eu só come ração. Nossa, coitado. Eu já começo assim. Tadinho, só ração que você não, dá. mas te juro, é verdade, eu Você acho. faz isso? Eu falo, porque assim, eu não dou só ração. Não, com os meus eu falo. Por exemplo, os meus ontem comeram carneiro. Né? Porque Então, eu fiz olha um carneiro que no domingo chique. E aí sobrou um pouco da paleta, eles tinham um ossinho para roer, as articulações.
Eles comem. Tem muita gente que me pergunta, mas e aí, doutor, eles passam mal? Eu falei, não, às vezes sai uma diarreiazinha, né? Porque comeram alguma coisa diferente. Mas é esperado, tá tudo bem. Isso não Mas vai... assim, o Spitz não é aquele cachorro, Renato, que você deixa a comida lá, uma hora ele vai comer. Ele não vai. Ele vai começar a vomitar. Sério? Sério. Ele vomita porque ele não vai comer. E eu não deixo meu Emocional, paciente assim? sem comer. Não, é porque assim, ele produz suco gástrico e não recebe alimento. Então, Mas ele é também aquele não quer líquido comer. bilioso. Não, ele não vai comer. Então, eu não deixo eles passarem por isso. Eu falo, olha, gente, vamos dar o que ele gostar de comer. E tudo bem também. Tem que ser Sabe? só equilibrado, Eu acho balanceado. assim, a vida tem que ser mais leve, gente. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tem que ter um Sabe? Então equilíbrio. tem que ter um equilíbrio. Ah, ele não gostou de ração? Vamos pra comida. Sabe? Tem tanta empresa boa que faz Tem, comida. Tem inclusive já tanto... veio aqui, empresas E boas. assim, os nutricionistas que formulam as coisas boas e que aí ele vai comer. Então, eu deixo, assim, eu não sou muito incisiva, sabe? Não De impõe achar nada. que tem que ser daquele jeito. Não, a vida não pode ser assim. E outra, eles têm muito pouco tempo de vida. Sim. E questão da obesidade. Eu ia chegar um pouco na obesidade, porque é difícil, né, da gente tratar a obesidade. E a gente está falando de comida, e a maioria das pessoas fala, não, então eu vou dar o que ele quer e tal. Isso pode gerar um paciente obeso, né? Sim, sim. Eu passo por essa dificuldade todos os dias, Aham. estava te falando isso antes, mas para você, como que é lidar com a obesidade desses pacientes? Porque a gente sabe que a obesidade neles hoje é um dos fatores que mais tem efeito cascata em outras doenças, né? Sim. E Porque, aí? assim, é multifatorial, Sim. né? Então, a obesidade não é só porque o cão come muito. Então, tem aquele cão que tem uma dor, seja ela osteoarticular, seja ela dor porque tem um cálculo em vesícula urinária, alguma coisa assim, e não vai fazer exercício. E aí, ele já não tem o gasto energético. Ele está dentro de casa, a pessoa fica dentro de casa o dia inteiro. Então, ele vai comer 10 gramas de comida, ele vai continuar com o mesmo peso. Sim, não vai perder, né? Não. E aí tem aquele negócio, eu só dou um pedacinho. Eu só dou um pedacinho. Borda de pizza. Não, que seja banana, Pãozinho. que seja alguma coisa. É só um pedacinho. Tudo a gente acha que é pouco. Porque nós somos pessoas de, sei lá, de 60 a 90 quilos. Então, a gente acha que a comida de um Spitz de 3 quilos é sempre pouco. Sim. Mas ele é prazeroso dar. E para ele é prazeroso receber. Então, é um momento que o próprio tutor, ele tá com aquela sensação de bem-estar. Você sabe que eu te pergunto isso porque eu tenho feito algumas correlações profissionais na vida, que eu acho que com a evolução clínica a gente vai percebendo. E hoje eu entendo, dentro de uma rotina de uma pessoa, a pessoa pega um cachorro para ter uma companhia, para ter uma atividade que seria extra mundo. Sim. Né? Então ela cria uma relação. E a gente esquece que o cachorro ele não acessa o celular, ele não assiste filme. O entretenimento dele qual que é? O dono, Sim. ou o coleguinha ali, o amigo. Sim, Né? Mas o entretenimento dele é esse. Ele acorda e ele fala assim, o que eu vou fazer hoje? Se ele não tem um amigo, ele vai procurar o dono. Se o dono está ocupado, ele vai fazer o quê? Vai comer. Né? Depois de comer, ele vai no banheiro. Depois de banheiro, talvez ele vai dormir. Então, eu falo para as pessoas que têm um problema de obesidade que é muito comum a gente colocar um cachorro numa situação que ele não vai ter gasto calórico porque ele não tem o que fazer. Exato. Né? mas e se eu levar ele para uma creche? Tudo bem, ele vai para a creche 2 vezes na semana. Na verdade, o cachorro ele tem um perfil de ter atividade física o tempo todo. Né? Ele tem que caçar, ele tem que ir atrás do alimento. Então, ele tem uma condição física para ser ativo. E hoje a gente coloca o cão numa situação de pouquíssima atividade. E é muito comum, eu brinco com os tutores assim que vêm comigo. Falei, quantas vezes você já se pegou, você como tutor, olhando um cachorro brincando na internet e você não está brincando com o seu cachorro? Aí eles olham e falam, nossa, é verdade, né? Porque eu tô lá na minha rede social, eu fico dando risada do cachorro brincando e meu cachorro tá aqui dormindo do meu lado. Eu falei, porra, pega que seu cachorro vai brincar. Né? Você tá perdendo tempo. Sim. E tá deixando de trazer qualidade de vida para ele. Só que, lógico, a brincadeira dentro da ortopedia vai ser uma brincadeira num ambiente com piso preparado. Normalmente, se é um prédio, aquela área de lazer, né? Que você tem no prédio e tal. E lá você vai fazer uma atividade. Mas eu vendo você falando assim,
O dono do Spitz, ele é uma pessoa específica, né? Ele é muito. Ele é muito específico. É. E é difícil lidar com a obesidade, você falou da alimentação natural. Existe alguma medicação que está entrando no mercado que você vê assim como uma solução para a obesidade? Não? Tem alguns estudos, né? Eu estou perguntando não, como eu assim, perguntando, tem, porque eu não mas sei. assim, eu já, por exemplo, tem paciente que eu já mandei para vários endócrinos, assim, Sim. e não consegue emagrecer. É Não difícil, consegue. né? Já tomou tudo que você pode imaginar. Não, eu já perdi Spitz pela obesidade. Eu já tive paciente que acabou morrendo pela obesidade. Lógico, assim, fatores secundários, mas Não, sim, mas é que vai agravando tudo, né? tudo, Vai tudo, agravando tudo, tudo. Então ele tudo. começa a respirar mal, ele anda mal, ele começa a roncar, ele imagina o calor que ele sente com a capa de tecido adiposo dessa lapa assim. Eu Como é que falo para faz? as pessoas, imagina o tórax expandindo Não, pois é. e desinflando. Imagina agora que tem uma capa, uma armadura que está segurando você a expandir. É difícil, né? Fora que é um cão totalmente inflamado, né? Que a gente escuta tanto isso pra gente, né? Que a obesidade inflama, dependendo do alimento que você come, é potencialmente inflamatório. Sim, sim. E a gente também passa isso com eles. Então, pra mim, o maior desafio é emagrecer um cachorrinho. Eu tô nessa também, tô junto com você. O maior desafio que eu tenho hoje na minha rotina de médico é a obesidade. E olha que eu juro, eu encaminho para bastante gente. Para ter outras opiniões, não, né? Trabalhar sim, junto. porque vamos, pelo amor de Deus, me ajuda, né? O que você pode fazer e tudo. E é muito difícil. Sai um pouquinho da obesidade, né? Vamos pensar um pouco na estética do Spitz. Às vezes eu recebo paciente que vai passar por um procedimento cirúrgico. Aí o tutor fala assim, você vai operar o joelho do meu cachorro, você vai ter que raspar a pata, vai crescer o pelo de novo? Como que é isso no Spitz? Nossa, Vamos desmistificar um pouco essa questão da tosa. Então, é assim, ó, muitas vezes a tosa, ela pode ser o gatilho. Então, você não pode nunca falar que vai crescer de novo. É um risco que a gente corre. E não tem como operar sem tosar, né? Exato, mas assim, eu sou a primeira a falar, não tem como, gente, a gente tem que fazer. Mas depois o que a gente faz? Vamos dar ativo de crescimento, vamos dar uma suplementação com biotina, vitamina B5, silício, né? Vamos hidratar essa pele, sabe? Para estimular, né? Vamos estimular a vascularização. Então eu falo isso. Eu falei, opera, depois a gente vai conversar sobre o pelo. Depois tentar resolver o pelo. Porque assim, gente, muitas vezes ninguém tá operando porque gosta. Sim. Você tá operando, você tem que operar, né? Por exemplo, vai castrar, vai fazer a tricotomia do abdômen, tem que fazer. Eu ia te perguntar sobre castração. Eu trouxe aqui algumas pessoas que são relacionadas à parte da reprodução em cão. E um dos assuntos hoje é que, bom, você passou por isso, a gente fazia muita castração precoce, né? E hoje a gente sabe que a castração precoce não é legal, não é interessante. Inclusive tem algumas raças que a castração ela até não é bem vista mais, como era antigamente. Eu vou eliminar tumor de mama nesse paciente. Os Goldens, por exemplo, eu sei que você consegue ver cães adultos que não, assim, o índice de tumor mamário em Golden é baixíssimo. Tem trabalhos já publicados. Como que é Spitz? Você indica castração precoce ou não? Castração mais velha? Não indico. Se der para segurar, segura. Não, porque o cio é um evento para o corpo. É uma coisa assim maravilhosa, assim. Então, ligação de receptores hormonais, olha, epífise dos ossos, vamos fechar no momento certo. Legal. Sabe? Então, assim, eu falo, não é um sangramento. Não, é um aviso, sabe? Você imagina você operar uma menina de 6 anos e tirar o ovário dela, o que vai deixar de acontecer com essa menina? E um menino também, se tira um testículo de um menino de 6 anos, o que vai deixar de acontecer com esse menino? Então eu falo, o macho nem precisa ser castrado. Ótimo. Se ele não tiver desvio de comportamento, marcação de território, e outra, assim, o problema que é marcar território é que hoje, por exemplo, aqui em São Paulo a gente vive, precisa ir para creche, hotel. Então, mesmo assim, tem que esperar. Sim. Então, eles têm que ter maturidade sexual, eles, sabe, para poder fazer, obviamente, para tentar reduzir alguma coisa. Pode ser que lá para frente ainda tenha alguma coisa de endócrino, né, pra gente ver. Mas agora, fêmea, eu fiquei muito tempo na obstetrícia da USP, né?
E o meu trabalho de mestrado foi com tumor mamário canino. Que legal. E eu vejo Spitz que não é castrado com Que tumor tem de tumor. mama com 4 anos. Nossa. É. Então, eu não quero que meu paciente passe por isso. Teve o primeiro cio, depois o primeiro cio. Não, aí eu passo 2 até 3 cios. Depende de como que é a casa da pessoa. O Porque às vezes tem um desenvolvimento. macho. Às vezes a pessoa fala, Karina, não consigo, eu vou conseguir segurar até o segundo, beleza. Mas nunca antes do primeiro. Legal. Então, ótimo. Você está me atualizando para saber que a gente está fazendo a mesma coisa. Não, sim. Legal. E assim, a gente, na verdade, nós importamos conceito de norte-americano para controle populacional. Sim. Que controle populacional eu vou fazer num cão intradomiciliado que é filho? Que é tratado como filho. Nenhum, Não tem né? sentido. Que Não tem interessante. sentido. Então, assim, canil, eu mando carta. Eu falo, meu paciente desde o dia tal, ele só será castrado após maturidade sexual, de acordo com todas as evidências científicas, e enumero, mando. Legal. Sabe? Isso é muito importante porque a gente viveu uma castração radicalizada, né? Como, Exato. vamos castrar todo mundo, tem que castrar todo mundo. E eu acho que isso movimentou um mercado até de castração, mas de uma forma até chegar a banalizar, né? O que é isso para um paciente. Pois porque é. é preocupante você não castrar de uma forma consciente. Exatamente. Inclusive os machos, né? Por exemplo, eu tenho um Rottweiler meu, que é o meu filho, né? Dorme no quarto com a gente. Ele tem 6 anos, ele não é castrado. Mas ele teve uma série de problemas ortopédicos na infância e a gente conseguiu controlar porque ele tem testosterona. Ele é um cachorro tranquilo, tá dentro de casa, é um filho. Então, Não, sim, e outra musculatura, sim, né? sim. Então, A para parte ortopédica segurar é fantástico. e tudo isso. Então, eu também falo, não precisa, gente. Spitz é uma raça que tem várias peculiaridades. Para você, se você fosse enumerar a peculiaridade mais interessante, pode ser comportamental, pode ser em relação aos tutores, em família, enfim, o que você fala hoje que te traz essa paixão pro Spitz, assim, como uma peculiaridade da raça? É uma raça que sorri. Sorri? Sorri. Que legal. É curioso, você vai tirar uma foto e obviamente que eles estão com a linguinha, mas parece que eles estão sorrindo, assim, porque como se, olha, eu te amo tanto, que eu tô tão feliz. Então, eu acho que é uma coisa que me chama muita atenção. E outra, é o que eu te falei, é o eterno bebê, né? É sempre um bebê. Sempre um bebê que tá ali. Sempre. E a gente tem esse lado, não importa seja homem ou mulher, e que quando você chega em casa, você vê e parece um bebezinho, você baixa sua adrenalina, né? Você libera os receptores, os neurotransmissores de cortisol, bem-estar, né? Você começa a melhorar a dopamina. Tudo. E então eu quero que seja por muitos anos ainda. Esse é o benefício enorme de ter um cachorro. E eu acho que você falou uma coisa que, só para complementar, eu vivo diariamente pessoas que falam para mim, porque eu trabalho com doenças às vezes em fase final, né? As pessoas falam assim, eu não quero mais ter cachorro. É muito comum. Eu não sei se você tem ouvido isso bastante. Não, eu já falei isso. Eu já falei. Você já falou isso? Já. Mas é incrível o benefício que se tem na humanidade de você ter um ser como um cão próximo a você em relação à sua saúde mental. Mas não só a saúde mental, porque eu estou estressado, eu estou entrando. Não é isso. Como você ativa áreas. Isso tem vários trabalhos, a gente pode até um dia falar só sobre saúde mental relacionada ao cachorro. Mas já é mais do que comprovado que é saudável ter um cachorro. Só que a fase final é uma fase difícil, né? A fase do luto. Doutora, é 1 hora que a gente tem, tá? Ai, meu Deus, Você sério? viu? Voou 1 hora. Voou, A gente tem 1 hora. Eu queria te perguntar mais um monte de coisa sobre Spitz, porque eu atendo muito, eu gosto muito da espécie, nunca tive. Né? Eu sempre falo que eu quero ter um cachorro pequeno, mas meus cachorros em casa são tudo grande. E eles ainda não aceitam. Eu acho que eu ainda vou chegar no cachorro pequeno. Já tive um cachorrinho pequeno, mas era um vira-lata que eu adotei. Mas eu acho muito legal, acho que o Spitz é o que você falou, é uma raça com muita personalidade, né? Um cachorro que expressa muito aquilo que sente. Então, queria te agradecer de você ter vindo. Para mim foi um prazer, uma honra estar aqui, assim, eu adorei compartilhar, assim, o pouco que
que eu sei e o que eu aprendi e espero retornar, porque tem muita coisa para falar, por exemplo, os tratamentos bizarros de alopecia, que vem desmistificar. Precisaria, né? Precisa. A gente podia falar só sobre dermatologia. Sim, nossa, ia ser legal. ia ser uma hora que eu não ia nem ver passar. Mas eu acho que você podia pensar num livro, sabia? É. Não querendo te... eu Não acho, sei. porque se você... E você tá num momento agora... se você fizesse um livro curto, falando sobre a raça, principais doenças, e colocando assim tópicos, não precisa falar de tratamento, nada, Sim, mas assim, pontuando e falando muito sobre o comportamento, essas coisas que você falou. Se você deixa a ração do cachorro lá, isso pra mim foi muito legal que você comentou. Deixa a ração do cachorro lá e você sai, ele não vai lá comer, ele tá enjoado daquela ração, ele vai vomitar porque ele não comeu. Exatamente. Né? Então, isso são coisas interessantíssimas de se falar. E eu acho que vale um livro com a sua cara, assim, a sua personalidade falando sobre a raça. Eu acho que ia ser muito legal. É uma ideia boa, viu, Renato? Se Vamos organiza. amadurecer. Eu acho que você vai marcar uma era do Spitz aqui no Brasil. Que bom. Obrigado pela participação. Eu Espero que te ver em agradeço, breve de viu? novo aqui, viu? Se Deus quiser. Pessoal, esse foi o nosso Vetcast de hoje. Voou o tempo. É uma raça incrível. Eu acho que tem muita gente que está assistindo aí que talvez seja dono ou que conhece esses pacientes que a gente tem na medicina veterinária. Essa é a Doutora Spitz. Se vocês quiserem procurar ela em redes sociais, @Doutora Spitz, é isso? Doutora.Spitz. Doutora.Spitz. Entrem lá, sigam ela. Ela sempre coloca dicas, eu vi o perfil dela, sempre fala um pouco com esse jeito muito carismático, com sotaque mineiro, gostoso de ouvir. E é isso. Em breve teremos o nosso próximo podcast, e lembrando que o ano está acabando, então provavelmente a gente vai ter um período aí de férias. Você que gosta do nosso conteúdo, você que está sempre seguindo, não deixe de seguir no Spotify. Spotify tem também, a gente sempre atualiza lá. No YouTube você consegue ver a gente conversando aqui. E é isso, o nosso canal de comunicação está sempre aberto, trazendo para vocês uma qualidade de informação muito boa. Até a próxima!